Queridos, vamos pregar mais uma palavra agora. Essa palavra ela vai de encontro à sabedoria, ao amadurecimento, uma coisa que está faltando hoje em dia. Infelizmente, as pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais afastadas da sabedoria, e as pessoas acabam se tornando pessoas imaturas. Apesar de serem pessoas velhas em termos de idade, pessoas com 15, 20, 30, 50, 60 anos, 80 anos, são pessoas que não fazem jus à idade que têm, porque são pessoas imaturas, inseguras, infelizes. São pessoas que ainda não aprenderam a forma de viver. Então perceba que a palavra de Deus ela nos ensina a amadurecer. E essa pregação ela vai falar exatamente sobre isso, sobre amadurecimento. Bom, nosso objetivo aqui agora é começar a pregar a palavra de Deus e ensinar a você que nós temos fases de desenvolvimento físico no corpo humano e também temos fases espirituais. Nós temos fases espirituais. Nem todos nós estamos no mesmo nível espiritual e isso não significa que um seja melhor que o outro, de forma alguma. A palavra de Deus ela ensina isso claramente. E nós vamos ler algumas palavras aqui para que você possa se adaptar à fase a qual você se encontra. Bom, primeiramente, quero dizer que, independentemente da fase que você se encontra, se você se converteu ontem, se converteu hoje, se você é uma nova criatura há 10 anos, há 3 anos, há 1 ano, não interessa. Quero dizer para você que em cada fase da fé, nós usamos armas diferentes. E eu vou explicar isso sob um ponto de vista prático. Ponto de vista prático, o ser humano nasce um bebezinho, um bebê que precisa da mãe para amamentar. Se ele não tiver a mãe dele, ele não consegue mamar. Se ele não mama, ele não se alimenta. Se ele não se alimenta, ele não cresce. Se ele não cresce, ele não se desenvolve. Então perceba que o corpo humano ele ensina a gente como a se desenvolver. O que acontece no lado espiritual? As pessoas nascem e ficam a vida inteira simplesmente não se alimentando, porque não leem a Bíblia. Então o resultado disso é um déficit de crescimento. As pessoas evoluem fisicamente porque se alimentam com arroz e feijão, mas espiritualmente são pessoas que são como recém-nascidos. E nós vemos que Deus nos chama de nécios, ou seja, pessoas sem experiência, crianças, imaturos, porque a palavra de Deus ensina que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém da boca de Deus. Por que temos tantas pessoas imaturas hoje em dia, queridos? Pessoas que têm problemas e a primeira coisa que elas sabem fazer, em vez de resolver, é acusar o próximo pelo problema que ela tem. Pessoas que ficam desesperadas por não saberem tomar uma solução, não saber raciocinar da melhor forma para resolver determinado problema. São pessoas que são ansiosas, ficam acusando o próximo, levantando falso testemunho. Pessoas que ficam sem dormir porque têm preguiça de pensar. E por que acontece isso? Porque lá atrás ela não quis alimentar a alma dela com a palavra de Deus. Então hoje ela sofre. Então qual é a boa notícia? A boa notícia é que a partir de agora você pode estar iniciando uma nova vida de fé. Não interessa quantos anos você tenha. Eu quero te dar alimento sólido a partir de agora. Quero fazer você entender que assim como o ser humano nasce, se torna um bebezinho, sem andar, depois ele começa a engatinhar. Depois de engatinhar, ele fica de pé. Depois que fica de pé, ele começa a andar. E depois que ele anda, ele se sente confiante para correr. Ninguém nasce correndo, querido. Não adianta você querer começar a ler a palavra de Deus hoje e sair por aí pregando. Isso é uma enganação. Não adianta. Ah, mas Deus, se quiser, você pode pregar, mas você precisa ter sabedoria para você poder convencer as pessoas acerca do Evangelho. E o segredo da sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, Deus dará sabedoria, te dará a mente de Cristo e você crescerá na graça de Deus e no conhecimento da palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito
e é a única arma que é eficaz para destruir os laços do diabo. A palavra de Deus por si só ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra no fundo da alma do ser humano, ela entra nas medulas, nos ossos e nos faz discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Por isso ela é chamada de espada do Espírito, porque não há laço do inferno que fique atado diante dela. Todo laço do inferno ele é destruído quando a palavra de Deus é pregada. E eu quero mostrar para vocês alguma coisa sobre a questão da maturidade, sobre aquilo que o nosso próprio Deus nos diz, porque Deus nos chama de imaturos. Quero ler uma palavra para você que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Então perceba que a palavra de Deus ela diz, não sejam meninos no entendimento. Por que Deus chama você de menino? Porque menino é aquela criança que aceita tudo. Ele não sabe discernir. Ele precisa de alguém adulto para cuidar dele. Por mais que você diga que seu filho é esperto, ele precisa de um adulto para que possa fazer comida, organizar a casa, trabalhar, colocar as coisas dentro de casa, não é isso? Então Deus diz, não sejam meninos no entendimento, ou seja, parem de depender de outras pessoas quando o assunto for aprender a Bíblia, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Você não precisa de ninguém para te ensinar a Bíblia, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque aquele que aprende a Bíblia como ela verdadeiramente é, ele não estudou teologia. Eu te asseguro isso. Ele não frequentou escola bíblica dominical. Te asseguro isso. O que aconteceu com quem aprendeu a Bíblia de forma consistente, e eu posso glorificar a Deus porque é o meu caso, porque pela graça eu fui salvo, grande pecador, o maior dos pecadores que está pregando para vocês, mas assim como Paulo foi perdoado. E hoje está de pé para poder dizer para vocês que você também pode. Não interessa qual o seu pecado. Se você se arrepender, você tem tudo para se tornar um grande pregador e conhecedor da palavra. Porque quando Deus perdoa, querido, não tem jeito. O vento sopra onde Ele quer. Se Deus quis perdoar você, se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus tem um chamado na sua vida. E isso não é papo de pastor, porque a nossa pregação ela é dura. Aqui não tem pregação de bênção. Aqui não tem pregações mundanas. Aqui é pura palavra de Deus. Então perceba que Deus diz, não sejam meninos no entendimento, ou seja, parem de depender de adultos. Não sejam inocentes, mas sejam inocentes na malícia. Ou seja, quando alguém começar a falar imoralidade, safadezas, finja que não está entendendo. Se você não consegue fingir, afaste-se. O que interessa é que você seja adulto no entendimento e menino na malícia. Se você entendeu a malícia que alguém falou para você, finja que não entendeu. E busque entendimento para que você possa se desenvolver. Porque Deus não quer que você seja um menino no entendimento, e sim um adulto. E a única forma de você conseguir ser um adulto no entendimento, a gente vai encontrar a resposta onde? Está em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Eu vou ler para vocês. Sobre o Evangelho, perceba o que Jesus fala. Do qual muito temos que dizer que é de difícil interpretação, mas vocês não quiseram ouvir. Então perceba que Jesus reconhece que o Evangelho ele é de difícil interpretação, mas ele é difícil porque vocês não quiseram ouvir. Porque devendo ser mestres pelo tempo, ou seja, pela idade que vocês têm, vocês já deveriam conhecer as Escrituras. Mas não é isso que acontece. Vocês ainda necessitam que nós ensinemos a vocês os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessiteis de leite e não de alimento sólido. Então perceba que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina uma palavra tão maravilhosa. Porque apesar da nossa idade, não interessa se você tem 90 anos, 100 anos, 70, 50, 40, 20, 10. O que interessa é que você já deveria conhecer a palavra de Deus e ainda não conhece. Então perceba que ele fala,
pelo tempo, você já devia ser mestre no entendimento da palavra de Deus, mas você ainda não sabe nada. Perceba a bronca que Jesus dá. Porque você já tem idade suficiente para aprender a palavra de Deus, mas não sabe nada. Então você ainda precisa que algumas pessoas ensinem para você os primeiros rudimentos da palavra de Deus, de tal forma que você precisa primeiro de leite do que de alimento sólido. Ou seja, o bebê ele nasce e ele come feijoada? Quando você tem 1 ano de idade, você come feijoada? Não, querido. Você vai morrer. Vai matar a criança se você fizer isso. Você precisa respeitar as fases do desenvolvimento da criança. Se você der uma feijoada para uma criança de 1 semana, a criança vai morrer. Da mesma forma, tem coisas que a gente não pode pregar aqui na página porque muitos de vocês ainda não entenderam. Ainda não tem discernimento para entender. Porque é um alimento sólido. E as pessoas estão querendo o quê? Fala que Deus vai me abençoar. Fala que Deus vai me dar vitória. Fala que Deus é fiel. Fala que o inimigo se levanta para cair. Fala que essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Então as pessoas querem essas coisas. E aonde nós vemos essas coisas? Nós achamos isso dentro das igrejas evangélicas, que é um picadeiro, um bando de palhaço, tanto que prega como que está sentado. O cara pregando é impressionante, o cara fica 5 minutos pregando uma palavra, isso quando prega, e o resto do tempo cantando, dizendo que aquilo é louvar a Deus. Aquilo não é o culto racional que Deus pediu em Romanos. Aquilo ali é uma baixaria. Uma baixaria. Perceba que Deus, Ele te pergunta agora, o que você sabe da minha palavra? Você não sabe nada. Perceba que o Senhor está te perguntando e você está dizendo, realmente. Porque pelo tempo eu já devia ser mestre. Eu tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu não leio? Por que eu peco tanto? Por que eu faço tanta coisa errada? Perceba que Deus conhece você, querido. E aí você vai dizer o que para Deus diante do trono, quando chegar lá na hora do julgamento? Perceba que o que Deus fala a partir do versículo 13, olha, porque qualquer ainda que se alimente de leite, ele não está experimentado na palavra, na palavra da justiça, porque é menino. Então perceba que quem quer essas coisas fáceis, a Bíblia de forma fácil, não está experimentado na palavra da justiça, ou seja, não serve a Deus, porque é menino. A palavra de Deus ensina no Salmo 89 que a base do seu trono é retidão e justiça, e a sua face, verdade e misericórdia. Se você não anda na justiça, então você não faz parte do reino de Deus. E quem se alimenta de leite não está vivendo a justiça, ou seja, não está servindo a Deus, porque ainda é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Então perceba que no versículo 14 ensina, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perceba que Deus ensina que aqui algumas pessoas são perfeitas, outras não. Porque ele diz que o leite é coisa de menino, e tem gente que ainda está na fase do leite. Mas perceba que há pessoas que já estão alcançando a perfeição. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. O que isso significa? Tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Sentidos, olhos, você vê, ouvido, você ouve, a mão você pode sentir, certo? Então essas pessoas que Deus diz que têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal, significa que são pessoas que vivem aquilo que leem. Elas têm os sentidos exercitados. Elas veem as coisas e agem conforme a palavra de Deus. Por isso elas têm os sentidos exercitados. E essa é a única forma de você amadurecer na fé. Não adianta você ler se você não exercita os sentidos. A palavra de Deus está te ensinando isso. Se você lê e não pratica, você não aprende, querido. Você leu uma coisa e esqueceu. O diabo veio, arrancou a semente do seu coração. Parábola do semeador. Não adianta. A semente caiu num solo infértil, não se desenvolveu. Foi plantada, mas morreu. Agora, se ela é plantada num solo fértil, ela se desenvolve, então ela cresce. E a única forma de você fazer o seu conhecimento na palavra de Deus se desenvolver é você vivendo a palavra de Deus. Porque quando você exercita os seus sentidos, ou seja, quando você pratica
aquilo que você lê, então você está exercendo a fé. E aí você começa a desenvolver a sua fé, desenvolver o seu entendimento. E aí você começa a amadurecer. E aí você vai ficando cada vez mais forte na fé. E quanto mais você lê, mais você pratica, mais você exercita os sentidos. E quanto mais você faz, mais você consegue discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Não sou eu que estou te dizendo isso, é a palavra de Deus. Então perceba que tem um monte de vagabundo que vai para a igreja, sentar lá aos domingos, sem ler a palavra dia de semana, sem viver a palavra, e ainda quer dar uma de sabichão. Não, eu sou cristão, vou para a igreja todo domingo. Não, que isso, rapaz, não fala assim comigo. Olha, não fala assim comigo não, hein? Não fale assim comigo porque eu vou para a igreja todo domingo, eu tenho um pastor abençoado, ele é uma bênção. Ele manda eu olhar para o lado e dizer que Deus vai te dar a vitória, e eu sempre faço isso. E ainda é dizimista, miserável. Então perceba que os religiosos eles estão sendo enganados por esses mestres, esses pseudo-mestres, esses falsos mestres, com aquela principal arma do diabo, que é a ignorância. Porque na igreja, você repara só, o pastor ele se faz ser o centro das atenções, ele se faz ser a pessoa mais inteligente daquele lugar. Ele não dá chance para outras pessoas, e quando dá, é porque é dizimista, porque está dando dinheiro. Só tem chance quem tem dinheiro. Que lugar é esse, meu amigo? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que o pastor não sabe o que a ovelha faz. Porque se ele fosse seu pastor, ele seria como o meu. O meu pastor sabe quando eu erro. E ele me repreende. Porque o Senhor repreende aqueles que ele ama. Agora, se o seu pastor não te repreende e ainda te cobra dinheiro, você acha que realmente seu pastor te ama, querido? Seu pastor é o falso profeta, boca do diabo. E está levando você para o caminho da perdição. Saiam dessas igrejas. Saiam dessas igrejas. Vocês são os meninos no entendimento. Vocês estão ouvindo coisas básicas e rudimentares da palavra de Deus. Vocês não estão crescendo na graça de Deus. Não estão crescendo no exercício da fé. Perceba que essas pessoas que vão a igrejas, elas não têm o hábito de ler e praticar a palavra. Porque se elas tivessem, elas seriam salvas. Elas são pessoas acomodadas. Satanás ele age de duas formas. A primeira é o medo. As pessoas vão jogar medo em você. Ah, você vai sair da igreja, você vai perder a proteção. Ah, você vai sair da igreja, vai voltar para o mundo, o diabo vai te pegar. Querido, Jesus não é isso. Eu saí da igreja, pelo contrário, hoje sou eu que pego o diabo. A palavra de Deus me ensinou isso, que eu tenho autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião, e que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. O reino de Deus não está ali nem está lá. O reino de Deus está dentro de nós. Perceba que quando o reino de Deus se desenvolve dentro de nós, então nós passamos a exercitar aquilo que nós lemos, vivemos a fé, e então nos tornamos amados por Cristo, porque a palavra de Deus ensina que aquele que me ama deve andar como eu andei. Aquele que me ama deve guardar os meus mandamentos. E o Salmo 119, ele é lindo, porque ele me descreve perfeitamente. E sempre que eu leio o Salmo 119, eu me emociono muito, porque ali está a importância de cada um de nós guardar os mandamentos de Deus. Perceba que o Salmo 119 ele é gigante. Em cada frase, em cada versículo, ele fala: e guardei a tua palavra em meu coração, e guardei a tua palavra em meu coração, e guardei os teus mandamentos. A palavra de Deus ensina, querido. Aquele que ama o Senhor deve andar como ele andou, ou seja, praticar o Evangelho. Se você não pratica, você é apenas mais um religioso mentiroso que se engana. Está na hora de você amadurecer na fé. Chute esse pastor, tire esse homem da sua vida, saia dessa igreja, passe a ler a Bíblia e a praticar. Essa é a única forma que você tem de você ser constante e maduro e se alimentar de alimento sólido, porque quem disse isso foi Deus. Se você ler Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, você vai ver que Deus disse: mas o mantimento sólido, ele é para os perfeitos, os quais, em razão do costume de colocar a palavra de Deus em prática, fazem isso, por isso eles aprendem a discernir tanto bem como o mal, porque como está escrito em Coríntios, nós recebemos a mente de Cristo. Queridos, eu espero que essa palavra tenha sido abençoada para vocês, vocês possam ter entendido. Eu poderia falar alguma coisa sobre Efésios 4 para vocês, porque a palavra de Deus ela ensina que
nós não podemos ser enganados por ventos de doutrinas. Eu vou ler uma palavra para que você veja como é fácil enganar o ser humano. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia nos enganam fraudulosamente. Antes... Então eu vou reler para você essa parte, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, você começa aceitando a palavra de Deus e logo para. Semana passada você aceitou, já desistiu. Hoje você está aceitando, daqui a pouco vai desistir. Então vocês são meninos inconstantes que se enganam por qualquer coisa. Ou seja, são levados por qualquer vento de doutrina. Vento de doutrina significa que qualquer coisa que falem para você, você aceita. Porque você não tem um alicerce, você não tem uma raiz. Você não exercita a palavra de Deus, então você não se firma na fé. Então cada hora que aparece um, você quer ir, porque você fica pulando de igreja em igreja. Ah não, eu vou para Testemunha de Jeová. Ah não, agora eu vou para Assembleia. Ah não, eu vou para Presbiteriana. Ah não, eu vou voltar para Macumba. Então perceba que as pessoas são assim, queridos. Elas são enganadas por ventos de doutrina porque são inconstantes. E por isso, os homens enganam essas pessoas e agem com astúcia, de forma fraudulosa. Mas perceba que os verdadeiros de Deus, eles seguem a verdade em amor e crescem naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as articulações, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os pecadores na vaidade de sua mente, que são ignorantes no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração deles. Então é aquele caso do religioso, que parece uma mula. Você tenta pregar o evangelho para ele, mas ele não aceita. Você fala, vai cara, vamos, aqui ó, a palavra de Deus ensina isso, o cara não aceita. Então perceba que isso aqui ó, está em Efésios 4. Pela dureza do seu coração, pela ignorância que há neles, eles são fracos no entendimento. Efésios 4. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram ao pecado, para com rapidez cometerem toda a impureza. Então perceba que esses impuros, esses religiosos, são todos malditos. Eles não têm um pingo de Cristo dentro deles, porque o versículo seguinte ensina, mas vocês não aprenderam assim de Cristo, se é que vocês foram ensinados em Cristo. Como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelo pecado do engano, renovem a sua alma e a sua mente, e revistam-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, a justiça, como nós vimos lá em Hebreus 5,12, ela só pode ser exercitada, só pode ser desenvolvida se você exercitar a prática da palavra de Deus. Você lê e pratica. E quando você pratica, você começa a se alimentar de forma sólida e consistente e vai desenvolvendo a justiça. E aqui em Efésios 4:23, ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Querido, então perceba que Deus fala, aquele que vive no engano da mentira, de forma alguma ele faz parte do corpo de Cristo. Se você é mentiroso, se você vai para a igreja e não conhece a palavra de Deus, se você não vive a fé, não tem como você discutir comigo, querido. Eu sou aquele que Deus disse que é perfeito. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, eu estou dizendo que todos nós devemos ser aquilo que a Bíblia quer que nós sejamos. Eu me esforço. Se você se esforça ou não, isso é um problema entre você e Deus. Porque eu estou atingindo a perfeição. A palavra me diz isso e não há demônio que possa mudar a minha fé. Porque se a palavra diz que eu sou, então eu sou. Querido, se essa palavra falou no seu coração,
Guarde isso no seu coração, não endureça o seu coração, não seja como os pecadores que endureceram o coração, mantiveram-se na ignorância e têm o entendimento embotado, não conhecem a palavra de Deus. Mate o velho homem, destrua seus desejos carnais, lute contra você, renove o seu espírito, renove a sua mente. Revista-se do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade e justiça e santidade. Por isso, deixe a mentira e passe a falar a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros, se é que nós somos corpo de Cristo. Sei que essa palavra foi difícil de ser entendida, mas é pelo mesmo motivo pelo qual nós iniciamos essa pregação. Ela não foi difícil de ser entendida porque ela é difícil, ela foi difícil de ser entendida porque você está acostumado com leitinho. Você não está acostumado com alimento sólido. Então comece a praticar a palavra de Deus para que você possa receber alimento sólido e satisfazer a sua alma. Porque o leite, ele serve para pouco tempo, mas logo você vai sentir fome. O alimento sólido não, querido. Quando você come alimento sólido, você se sente plenamente satisfeito e você fornece nutrientes para a sua alma se desenvolver cada mais em Cristo Jesus. Que a cada dia o nosso entendimento possa se renovar e crescer por meio da leitura e da prática da palavra, porque sem isso nós não podemos nos desenvolver. Espero que essa palavra tenha falado do coração de vocês. Nós temos um canal no YouTube chamado Jesus Não Mente. Peço que vocês entrem, ouçam nossas pregações. Nosso objetivo aqui é único e exclusivamente ensinar a palavra de Deus, sem nenhum centavo. Você não vai pagar nada. A única coisa que nós queremos são corações receptivos, dispostos a aceitar o Evangelho em seus corações, para que a palavra de Deus possa ser plantada e que cresça a semente do reino dentro de vocês, para que vocês possam dar frutos na proporção de 100, 200, 300 por um. Que Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.